principalmente quem está aí nos bancos de trás. Ó, a terceira fileira de banco aqui é o lugar ideal, que você vai ter ventilador, 2 ventiladores e o vento no corredor, tá bom? E aí vocês ficam mais perto. Irmãos, quem está tendo a oportunidade de estar aqui pela manhã, quero te perguntar sobre o que nós estamos estudando. Hã? Crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Mais especificamente, nós estamos aprendendo, olhando para o Antigo Testamento, o que Deus nos ensina sobre a igreja, né? Questões fundamentais, básicas, mas muito importantes, que são válidas nós aprendermos, se ainda não aprendemos, ou relembrarmos. Mas, para que a gente, ao aprender sobre isso, a gente possa avançar em outras questões que também envolvem o que significa ser igreja. Mas nós estamos nessa primeira questão aí fundamental, que é igreja e que tem relação, ou algo primário que está relacionado à igreja, vocês se lembram? Estamos falando sobre igreja, e aí, qual é uma coisa primária que nós temos em relação ao que é igreja? Igreja é igreja quando há... Vamos lá, não estou escutando não, estou longe aqui, não está dando para escutar não. Pessoas reunidas para adorar a Deus, o que mais? Comunhão, o que mais? Ainda nós não chegamos lá. Isso, liderança. Igreja tem que ter a sua liderança. O seu líder maior é o próprio Deus, mas tem que ter a sua liderança. E sobre isso, nós vimos que Deus sempre foi esse líder maior, sempre será, mas Ele constituiu certos líderes, né, sobre o seu povo que foi sendo formado à medida que o tempo foi passando. A gente está dizendo que a igreja começou com uma pessoa, Adão. E ali o líder era Deus e a igreja Adão. Depois passou para 2. Depois passou para 4. E assim só foi aumentando. Então, à medida que foi aumentando, Deus foi constituindo determinados líderes. E um dos líderes que geralmente o povo de Deus tinha eram aqueles mais experientes, que são chamados de anciãos. Isso sempre existiu, principalmente depois que o povo foi se tornando um pouco maior, né? E aí a gente tem, a partir do livro de Êxodo, um povo já formado, mas um povo que não estava numa terra própria. E é isso que a história do livro de Êxodo narra para nós. O êxodo, a saída do povo de Deus do Egito para a terra que Deus havia prometido aos patriarcas. Então, é principalmente no livro do Êxodo, ou de Êxodo, que a gente começa a ver essa igreja sendo formada mais ou menos como existe nos dias de hoje. E aí, tendo esse povo, Deus instituiu, chamou, escolheu Moisés para liderar o seu povo. Nós vimos que Deus também dá como auxílio para Moisés o seu irmão Arão. Depois nós vimos que a demanda era extremamente grande, e aí Moisés é estabelecido a alguns anciãos, ou melhor, alguns chefes esqueci o termo aqui, chefes e cabeças
para dividir a demanda que estava somente sobre Moisés. Aí vimos que depois dos anciãos que já existiam, também pela mesma circunstância, porque a demanda era muito grande, Deus estabelece 70 dos anciãos para poder auxiliar Moisés. Nós vimos que também Josué foi treinado por Moisés e depois Josué foi substituir Moisés. Vimos que após Josué entrou aí o período dos juízes. Vimos que também haviam príncipes sobre o povo de Israel, que eram os cabeças da casa de seus pais. E aí nós paramos nessa última questão sobre liderança, vamos assim dizer, que é que foram os reis que governaram sobre o povo de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Nós temos aí nesse capítulo o surgimento ou a narrativa sobre o momento que surgiu o primeiro rei sobre Israel, que foi quem? Saul. Nós não vamos ler novamente o capítulo, a gente já fez isso, acho que umas 3 vezes. E a gente, 1 Samuel capítulo 8. E aí o que a gente observou aqui na última semana, no nosso último estudo, foi que houve um problema, tanto Samuel quanto Deus não viu com bons olhos o pedido do povo para que houvesse um rei sobre Israel. Nós vimos que o povo ter um rei não era problema em si mesmo, mas a maneira, o momento, o contexto, as motivações que levaram o povo a pedir um rei é que se tornou um problema. Então nós olhamos, por exemplo, para alguns textos no próprio Antigo Testamento. Por exemplo, olhamos lá em Gênesis 17, versículo 6, depois no capítulo 49, versículo 10, e também olhamos para o livro de Deuteronômio no capítulo 17, os versículos 14 a 20, que Deus já havia antecipado que em um determinado momento ele daria reis sobre o povo de Deus, sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Então isso já estava nos planos de Deus, só que seria da maneira como Deus queria, no tempo que Deus queria. Quando a gente olha aqui para 1 Samuel capítulo 8, não seria em si mesmo um problema o povo pedir para que Deus estabelecesse um rei, para que eles fossem governados por esse rei. Mas como nós falamos, o problema foram as circunstâncias e a motivação. Deixa eu ver aqui se eu acho os textos, que eu não marquei e nem anotei, mas versículo 5, olha aí, 1 Samuel 8, versículo 5. Lê para nós alguém, por favor. Então, olha só, eles queriam ser como todas as nações. E aí o versículo 6 diz que esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. E aí no versículo 7, o próprio Deus também demonstra que isso não o agradou. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então nós temos aqui indicações
do porquê que isso se tornou um problema, porquê que isso não foi visto com bons olhos a Deus. Então nós vimos esses textos aí que falam sobre o plano de Deus de estabelecer reis, mas no caso aqui se tornou um problema. E aí, nós também não vimos, porque a gente precisou parar, algumas outras passagens. Abra aí em Eclesiastes, só para a gente observar que além de Deus já ter revelado que estabeleceria reis sobre o povo de Israel, nós temos nessa passagem de Eclesiastes e uma outra em Oséias que nós também vamos olhar, o próprio Deus dizendo que ter reis seria algo benéfico, né? Uma bênção da parte de Deus sobre a vida do povo. Depois aí de Provérbios, livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. Acharam? Pode. Então aqui é citado, né, ou nos dá essa ideia sobre príncipes que têm relação com governo, com reinado e etc. Mas a gente tem principalmente em Oséias, então está aí no finalzinho do livro do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 3. Acharam? Oséias 3, versículos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. A ideia é justamente a gente observar que o próprio Deus menciona sobre esse aspecto do reinado. No caso aqui em Oséias, sobre o reinado de Davi, que na verdade estava apontando para o reinado de Cristo Jesus. E citando, né, se referindo aos reinados como uma bênção da parte de Deus para o seu povo. Isso não é muito difícil da gente entender quando a gente se lembra daqueles textos anteriores que nós vimos no nosso último estudo, onde Deus já havia antecipado que futuramente estabeleceria pessoas para reinar sobre Israel. Então, por que a gente entende pessoas que governariam, reinariam sobre Israel como uma bênção da parte de Deus? Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é benéfico. Se Deus já havia planejado isso, com certeza isso seria para ser bênção para o povo de Israel. Mas no momento certo, nas circunstâncias certas, com as motivações certas. Aqui em Samuel, 1 Samuel, o que tornou problema a questão deles pedirem um rei, volte aí para 1 Samuel capítulo 8, foi justamente a motivação errada de querer ser igual aos povos pagãos. Igual em que sentido? Não apenas de ter um rei, porque eles tinham reis que os governavam, mas de imitar
essas nações pagãs que não temiam a Deus nessas mesmas coisas. É por isso que Deus vai falar aqui em Samuel que eles não haviam rejeitado a Samuel, mas haviam rejeitado a quem? Porque está nas entrelinhas essa questão de querer ser igual aos demais povos pagãos. Perceba, irmãos, que o próprio Deus aqui, no versículo 8 do capítulo 8 de Samuel, apresenta para nós essa realidade que estava sempre no coração, era sempre desejo do povo de Israel ser igual às nações. E Deus, quando chama o povo de Israel, chama o povo para ser santo como Deus é santo. O que significa ser santo? Ser separado, ou seja, não é ser igual. E eles queriam ser iguais. E toda a caminhada do povo de Israel foi uma caminhada onde eles imitavam as práticas desses povos pagãos, em uma vida promíscua, em uma vida de idolatria, em uma vida agora onde eles querem um rei sobre eles, que nas entrelinhas não era para que Deus continuasse governando o seu povo, mas para que pessoas governassem como os reis pagãos governavam aquelas nações. Versículo 8, Deus diz assim: segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Aí ele fala: pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Não seria problema o povo dizer assim: Deus, nós queremos um rei sobre nós, porque outras nações têm reis que governam sobre eles. Isso em si não seria problema. O problema é que o povo de Israel tinha uma atração, vamos assim dizer, tinha uma referência para aquilo que eles queriam viver, que eram os povos pagãos, que não temiam a Deus, aonde Deus não era o Senhor sobre a vida deles. Então tem todas essas implicações, e é por isso que Deus vai dizendo que isso não o agradou. A motivação era errada, de querer ser igual aos povos pagãos, e com isso, eles estavam rejeitando a Deus e a liderança de Samuel. Agora, quando a gente olha aqui os versículos 18 a 22, diz assim o texto: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Aquilo que Deus havia descrito nos versículos anteriores, que eram os direitos que o rei teria sobre eles, e principalmente nesses versículos que nós acabamos de ler, aonde o povo não deu ouvido à voz de Deus, como está no versículo 19, porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Nós vamos ver que, após isso aqui, o que acontece com o povo de Israel é justamente eles recebendo da parte de Deus o que pediram, aonde eles mereceram passar por aquilo que nós sabemos que a história narra sobre como foi o reinado de Saul sobre o povo de Israel. Ou seja, nós que conhecemos a história sobre o reinado de Saul, sabemos que o povo de Israel não foi feliz e bem-sucedido com o reinado de Saul. Também, nós vamos poder ver aqui, conhecendo a história, que Saul não foi segundo aquele que Deus havia escolhido, e sim segundo o que o povo queria. O povo não escolheu conforme Deus queria. E os líderes, uma coisa que nós aprendemos é que todo líder que deve liderar o povo de Deus devem ser líderes escolhidos da parte de Deus.
não porque alguém quer, não porque alguém se identifica e ele mesmo se coloca como um líder do povo de Deus. Saul não foi escolhido por Deus, e líderes são constituídos por Deus, porque tem que ser aqueles pelos quais Deus quer. Vamos pular para o capítulo 16 de 1 Samuel. Olha só, nós temos aqui então, nesse inteirinho onde o povo pede um rei, aí Saul é que se torna esse primeiro rei, ele começa a governar sobre Israel. Então a gente estava lá no capítulo 8, passaram-se aí 8 capítulos, e Samuel está governando sobre Israel. Ele faz aquilo que Deus não o havia dito para fazer. Deus o rejeita, porque Deus não havia escolhido Saul. No capítulo 16, nós vemos Deus então escolhendo aquele que governaria, reinaria sobre o povo de Israel. Agora sim, alguém pelo qual Deus havia escolhido e era segundo a sua vontade e não segundo a vontade do próprio povo. Ou seja, quando nós observamos que pessoas governam e lideram o povo de Deus, não sendo o próprio Deus que escolheu, o povo vai sofrer os efeitos disso. Tanto Saul sofreu, como todo o povo também sofreu. Mas quando a gente vai observar, quando a gente observa aqui o capítulo 16, a gente vai ver a diferença que é de ter líderes escolhidos por Deus. Então nós vamos ler o capítulo 16, versículos de 1 a 13. Diz aí o texto: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Um detalhe, a gente já mencionou isso. Um princípio que nós acabamos de dizer é que todo líder precisa ser um líder escolhido da parte de Deus. Se for segundo o próprio coração humano, vai dar problema. Porque o nosso coração é pecaminoso, é vaidoso, as motivações são erradas. E aqui nesse primeiro versículo, nós vemos que o próprio Deus declara que havia rejeitado Saul para que não reinasse sobre Israel. Enche o chifre, de azeite vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo:
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha que interessante. Quando a escolha por pessoas para liderar o povo de Deus é segundo o próprio coração, as motivações são diversas. E nem sempre essas motivações são aquelas que agradam a Deus e deveriam ser como Deus que quer. No caso de Saul, foi segundo o próprio desejo do povo. Por isso que Deus rejeitou. E aí essa característica também, de certo modo, está aqui no coração de Samuel. Porque como nós lemos no versículo 6, ele olha para Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e aí ele diz consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Qual foi a forma que Samuel entendeu que seria Eliabe o escolhido de Deus? Qual a motivação, né? Qual a maneira? Externa, visual, aparente. Aí o versículo 7, Deus diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então a gente tem um princípio aqui, né? Aonde escolher líderes por questões externas, de aparência, por questões que envolvem motivações do nosso próprio coração, é problemático. Agora, o princípio da parte de Deus não é aquilo que chama a atenção aos nossos olhos, não é aquilo que é exterior, mas sempre foi e sempre será o coração. Vamos lembrar, por exemplo, daquele caso da viúva, né? Da oferta da viúva lá no Novo Testamento, aonde o que chamou a atenção aos olhos de Deus não foi a quantidade daqueles fariseus e líderes religiosos, não foi a quantidade que eles ofertaram. Não era o externo, não era a aparência, que na verdade estava motivado por questões egoístas, carnais e pecaminosas, de aparentar ser muito religioso pela quantidade de oferta que eles estavam ali colocando no gasofilácio, né? Mas o que chamou a atenção aos olhos de Jesus foi a pequena quantidade que aquela viúva pobre, que no contexto ali é redundante, né? Viúva pobre, mas a quantidade que aquela viúva havia ofertado, porque ela deu tudo, ela deu de coração. Então tudo isso está relacionado ao que a gente precisa considerar do que Deus vê como sendo importante para que alguém governe, para que alguém lidere o povo de Israel, ou o povo de Deus. Repetindo o versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. É isso que é o mais importante, né? E me lembra aqui de outra passagem, onde Tiago, escrevendo aos crentes, diz lá na sua carta, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 2.
Acharam aí? Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que geralmente é prática nossa? É achar que as pessoas são internamente aquilo que elas aparentam ser externamente. O que a gente julga é aquilo que a gente vê. E nem sempre corresponde àquilo que é o coração. A gente usou o exemplo da viúva, né, em contraste com os líderes religiosos ali. Tiago capítulo 2. Oi? Li até o versículo 13. E aí, irmãos, a gente vê um princípio interessante, né? Me veio outra passagem aqui, mas eu não estou lembrado aonde que ela está. Mas Tiago menciona um pouco sobre isso aqui no versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Essa outra passagem é Paulo que fala, que é mais ou menos relacionado a isso. Mas aí, eu vou dizer aquilo que eu estou aqui pensando, né? É interessante porque quando a gente olha para a salvação mostra para nós que não é por aquilo que a gente faz externamente, né? Não é por aquilo que é aparente que torna alguém salvo, mas de que Deus escolhe aqueles que o mundo olha e rejeita porque vê o que é externo, né? Olha dizendo, esse aqui não merece, porque é um pecador. Mas eu não. Eu sou religioso, eu dou o dízimo disso, daquilo outro, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, etc. Então Deus sempre nos mostra que aquilo que parte do ser humano, aquilo que é externo, aquilo que é carnal, para Deus não tem valor algum. Porque o que importa, o que vale é o coração, é o caráter. Não são meramente as obras, porque os irmãos vão concordar. Nós podemos vir à igreja, nos trabalhos, podemos participar das coisas, mas muitas das vezes fazer isso de maneira mecânica. Fazer por uma motivação errada, porque
você quer mostrar que você é religioso. E para Deus isso não tem importância alguma. Então eu gosto de pensar nisso. Por exemplo, quando a gente... a questão é um pouco delicada, né, para a gente ter sabedoria para entender, mas não quer dizer que o irmãozinho que se porta no culto, no louvor, de maneira muito comedida, significa que ele não está no coração feliz e cultuando a Deus verdadeiramente. E não significa que aquele que está externando, né, movimentando, empolgado, de que aquilo ali significa que ele está fazendo algo que Deus se agrada. Vocês estão entendendo o ponto? Mas não quer dizer que todo mundo que tem um pouco mais como que eu posso dizer, né? Alguém que tenha mais empolgação, não quer dizer que todas as pessoas que assim agem, Deus não agrada. Mas é que as coisas aparentes são, ou melhor, né? As coisas internas são muito mais significativas do que a aparência, do que o externo. E esse é um problema que geralmente a gente tem na nossa vida, porque a gente vai mais por aquilo que a gente vê do que por aquilo que está lá no coração, que a gente não tem como sondar. E só Deus é poderoso para sondar isso. Vamos voltar aí para Samuel? XVI. Nós paramos no versículo 7. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab, um outro filho de Jessé. Primeiro foi Eliabe. E aí prontamente Samuel fez aquilo que a gente tem facilidade para fazer. Opa, isso aí. O cara é boa pinta, o cara é alto, tem porte de alguém que poderia ocupar esse cargo. Aí Deus fala assim, não é esse aí não. Já no primeiro erro de Samuel, Deus já o corrige. Olha, Deus não olha o que é externo, Deus olha o coração. Aí vem o segundo, Abinadab. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. 9. Então Jessé fez passar ao terceiro filho, a Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então aqui tem esse aspecto externo, mas não era isso que era o mais importante. Mas a gente vê que geralmente é isso que chama a atenção, né? As habilidades, a aparência e etc. Continuando, versículo 12. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O princípio é, o líder que Deus quer não é segundo o padrão humano, não é segundo o nosso padrão, não é segundo os nossos princípios,
não é segundo aquilo que é externo, mas o líder de que Deus quer é segundo o padrão dele, aonde Deus olha o interno, coração íntegro para com Deus. É isso que importa, é isso que é mais importante, é isso que é válido. Saul não tinha um coração íntegro e o povo desejou escolher algo segundo o próprio coração deles. Então isso resultou na liderança de Saul, onde nós sabemos como Saul agiu e procedeu para com o povo de Israel. É interessante sobre essa questão desse princípio aqui que a gente encontra no capítulo 16, irmãos, que é um contraste com o que a gente viu lá no capítulo 8, né, de Samuel. Porque quando a gente vai para... Nós vamos investir mais tempo nisso depois, mas quando a gente vai, por exemplo, para 1 Reis, e aí você... Depois em casa pode ler esse texto. 1 Reis capítulo 3. Porque qual é a nossa, como que nós vamos caminhar? Aonde que nós vamos chegar? Nós estamos no Antigo Testamento olhando para textos que falam sobre os líderes, né? Como eram esses líderes? Quem foram esses líderes que governaram sobre o povo de Israel? Vimos aqui Saul e Davi. Princípios que nós devemos considerar em relação a quais líderes devem governar sobre o povo de Deus, mas depois a gente vai para o Novo Testamento para observar um pouco dessas questões também no Novo Testamento. E aí depois disso, a gente vai avançar para entender aqui as características das quais o próprio Deus estabelece para que esses líderes tenham, a fim de que ao ter, eles possam liderar sobre o povo de Deus. E aí no capítulo 3 de 1 Reis, já adiantando aqui matéria, mas só para depois em casa os irmãos lerem, a partir do versículo 3 desse capítulo 3 de 1 Reis, nós temos o segundo rei que governaria sobre Israel e que foi segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos ver a atitude de Salomão em relação ao que ele entende desse cargo que ele ocuparia e da responsabilidade que estava sobre ele liderar e governar o povo de Israel. Aqui a gente vai encontrar princípios importantes daquilo que agradou ao coração de Deus e que a gente precisa considerar como sendo algo também característico de líderes que a gente precisa ter sobre a nossa vida. Princípios que devem nos nortear em saber que devem nos nortear a respeito daquelas pessoas que são escolhidos por Deus e que devem liderar sobre a nossa vida. A gente, olhando para o Novo Testamento também, inclusive foi mencionado isso no nosso estudo da UPH ontem, na casa do Tiago, a gente tem no livro de Tito, lá no Novo Testamento, e também no livro de Timóteo, e os irmãos conhecem essas passagens, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 em diante, Primeiro Timóteo 5, 17 em diante. Paulo está falando sobre líderes, né, da igreja no Novo Testamento.
A gente vai entender isso um pouquinho melhor nos nossos próximos estudos. Mas só para os irmãos observarem que o princípio que nós vimos lá em 1 Samuel capítulo 16, que é sobre caráter, que é sobre aquilo que é interno e não externo, também se aplica aqui nesse texto de Timóteo e lá em Tito. Diz aí o texto, devem ser considerados, então, sobre os líderes que devem governar sobre o povo de Deus, Paulo fala, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E aí Paulo continua a descrever aqui algumas coisas. Vamos para Tito. Depois a gente volta para Timóteo aqui, que eu pulei um capítulo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Acharam? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, está sobre nós a responsabilidade, de certo modo, de constituir presbíteros que são os líderes sobre a igreja. Mas a constituição desses líderes sobre a igreja é conforme prescrito. E aí, o que Paulo prescreveu, no caso aqui, a Tito, que deveria constituir presbíteros? Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Então, quando a gente olha para essa primeira prescrição, ela tem a ver com o que é externo ou com o que é interno? Paulo não está falando, prescrevendo aqui, que seja alto, que seja alguém que tenha muitas posses. Não está falando sobre isso aqui, que tenha isso ou aquilo, mas ele já começa prescrevendo aquele princípio lá do Antigo Testamento, que é sobre caráter irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, é outra palavra para presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Não está falando de nada externo, está falando de tudo aquilo que é interno, e Paulo continuaria, ou poderia continuar, listando uma série de outras coisas. Mas por que ele se restringe apenas a estas? Porque era aquilo que era pertinente para líderes daqueles dias, do contexto que eles viviam naqueles dias. Talvez hoje, pelo contexto que nós vivemos, a gente poderia acrescentar outras coisas aqui. Mas a ideia é essa. Volta aí para 1 Timóteo, no capítulo 3. A partir do versículo 1. 1 Timóteo 3,
1 em diante. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, então olha só, a gente vai discutir sobre isso mais depois, né? Mas perceba que todo líder só pode ser líder se Deus o escolher, certo? Eu me senti chamado, então isso é muito pessoal. Me senti chamado por Deus, certo? Como é que os irmãos avaliam isso? O meu coração? Não tem como. É pessoal. Mas eu já adiantei que a maneira disso ser avaliado é pelo conselho, pela igreja e por esses requisitos que a própria palavra de Deus apresenta para nós. Mas isso parte de alguém, não meramente por ele mesmo, mas porque ele se sente chamado. Então é Deus que está chamando, não é ele que eu me auto-chamei. É Deus que chamou, ele sente isso, mas é segundo essas prescrições que Paulo disse lá em Tito, disse no capítulo 5, como nós já lemos, e diz aqui também no capítulo 3, é necessário, versículo 2, portanto que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Nós vamos, depois com o tempo, caminhar um pouco mais nesses textos. Mas eu só quero mostrar para os irmãos que o princípio de Samuel 16 está aqui no Novo Testamento, depois de milhares de anos, onde o princípio não é aparente, não é externo, mas é um coração que é voltado para Deus, íntegro para com Deus, é isso que mais importa. É isso que deve ser levado em consideração. E não o que é moda. Nós queremos um pastor que gosta de pintar a parede das igrejas de preto. Que ele aceite canhão de luz dentro da igreja. Que ele goste de fumaça. Porque é a modinha. Isso é externo, irmãos. O que vale é o caráter, né? O coração. Se o coração é íntegro para com Deus ou não. O resto, se ele é feio, se ele é baixo, se ele é alto, se ele não é conhecido na região, isso não importa. Se for segundo o nosso coração, segundo o que é moda, vai dar problema. Entenderam? É isso que a gente pode observar aqui, olhando para o livro de Samuel, quando Israel chega nesse período onde os líderes eram reis que governariam sobre o povo de Deus. A gente tem um contraste nítido entre Saul e Davi. A diferença que é pessoas liderarem o povo de Deus de maneira humana, conforme o desejo humano do coração das pessoas, e aqueles que têm um coração íntegro para com Deus. Então que assim seja, né, na nossa vida, como igreja, como povo de Deus, em diversos cargos que nós temos na igreja, onde pessoas que vão ocupar esses cargos, ocuparão cargos de liderança. E aí precisa ter esse princípio norteador, que é qual? Integridade para com Deus, mais do que qualquer outra coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou perguntar? Vou dar um bombom para quem perguntar alguma coisa. Nada, irmãos?
Ficou claro aqui a questão? Quer falar alguma coisa? Não, Tânia? Parece que você está querendo falar. Oi. Sim. Uhum. Poderia ter sido um final bem-sucedido? Sim. Saul, mesmo o começo tendo mesmo o início, como que eu posso dizer aqui para não ser redundante, né? Mesmo tendo começado errado, Deus podia ter usado de misericórdia para o fim ser bem-sucedido. Não é assim na nossa vida, irmãos? Várias coisas a gente começa errado, não é? Mas Deus usa de graça, de misericórdia. Deus poderia ter feito isso. Com certeza Deus tinha propósitos na vida de Saul, sim. A gente pode dizer que Saul não foi um salvo? Não sei. Não podemos dizer que foi e que não foi. Mas o que Deus quis ensinar? Por que Deus, creio eu, permitiu e atendeu ao coração do povo? Como em várias ocasiões Deus atendeu. Para ensinar, como Ele ensina para nós, de que toda escolha que sai, toda escolha nossa que procede do nosso próprio coração, sem estar sendo averiguado segundo a vontade de Deus, nos leva de mal a pior. Deus vai. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Não. Vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Aí insiste, insiste. Aí o que a gente faz? Tá bom. Vai lá e faz. Aí o que costuma acontecer? Ele sofre as consequências. Isso é didático. Então foi didático para o povo de Israel, porque tem essa ideia de contraste entre Saul e Davi. Davi foi aquele que foi lembrado e era lembrado e foi mencionado no Novo Testamento como um dos maiores reis, tanto Davi quanto Salomão.
Então tem essa didática de Deus ensinar de que o nosso próprio coração não vai nos levar em lugar nenhum. Eu lembro, irmãos, quando eu senti que que Deus estava me chamando, né? Tinham 4 amigos meus da igreja que tinham falado que queriam ser pastores. E eu pensei assim, eu sou o quinto, será que eu estou sendo, aí aplicando aqui ao texto, né, de Samuel, será que eu estou sendo como o povo de Israel que está indo na modinha, na onda? Eu lembro disso. E eu lembro que eu orei nesse sentido, né? E por muito tempo eu quis sair fora, né? Mas eu estou completando 10 anos e eu entendo que é porque Deus chamou, senão eu não estava. Deus não tinha me sustentado. A gente corre esse risco, né? Mas Deus sempre está nos ensinando de que nunca as escolhas do nosso próprio coração, por nós mesmos, se Deus nos há de misericórdia, vão nos fazer ser bem-sucedidos. A gente depende dEle. Então é muito sério, irmãos, quando a gente pensa naquelas pessoas que vão liderar sobre a nossa vida. No caso, são os presbíteros. Dependendo dos presbíteros que nós escolhermos, eles escolherão pastores que liderarão sobre a vida da igreja. Então, uma coisa leva a outra. E a gente tem que levar isso a sério. Antes, Tânia, deixa eu só dar a oportunidade ali para... Seu nome? Terezinha. Fala, Terezinha. Porque ele não guardou o quê? O coração. A questão, irmãos, é o coração. E aí, só abrir um parênteses, né? A igreja tem que olhar o coração, dentro do possível, né? Como que você olha o coração? Vendo aqueles requisitos, se a pessoa tem. Mas os próprios líderes têm que ter essa preocupação de guardar o coração. E às vezes isso não acontece. E quando não acontece, tem os problemas. Os líderes têm muita demanda, né? Como a gente viu aqui olhando para Moisés. E é por isso que um princípio da liderança é ter outros líderes. Porque se não acontece isso, o líder fica sobrecarregado. E se ele é sobrecarregado, ele vai começar a falhar em cuidar do seu caráter. E se ele falha nisso, aí gera problema. Vocês estão entendendo como que a coisa é relacionada? Fala, Tânia.